Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Louvamos a Deus por mais esse momento, esse tempo que vamos ter aqui juntos. Nosso desejo, nosso coração, a nossa oração é para que a graça do Senhor seja tão abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. E nesse tempo aqui o Espírito Santo de Deus possa usar de uma forma tão poderosa para descortinar, para trazer tudo aquilo que precisa ser tratado, restaurado na sua vida. Tudo, claro, sempre nós oramos e clamamos para que seja para a glória e o louvor do nosso amado Senhor Jesus Cristo, né? E todas as manhãs, assim, Pastor Guerra, sempre juntos aqui, né, Pastor Guerra? Na bênção. Isso, Pastor Rogerinho. Olá. E juntos nós queremos, assim, ter esse tempo tão precioso, né? E podemos ser esses canais na sua vida e na vida de todos aqueles que nos assistem, tanto ao vivo quanto aqueles que vão assistir a esse programa reprisado. E nós queremos convidar você a estar conosco, né? Você ligando para o 3209-3301, é um atendimento eletrônico, você ali faz a opção número 1 e grava então a sua mensagem, a sua participação. Mas se você quer ligar ao vivo e ter um tempo aqui conosco, então 3253-3320 é o nosso telefone ao vivo, que essa ligação vai passar pela nossa produção e depois ela é colocada aqui ao vivo no estúdio para nós juntos podemos conversar. Você quer fazer sua pergunta, você quer participar, dar a sua opinião, então você é muito bem-vindo, né? Participe conosco e sempre é assim tão edificante, enriquece esse nosso programa aqui, tá bom? Pastor Guerra, nós vamos falar sobre o que mesmo hoje? Hoje nós vamos falar sobre primícias para se ter atitude. Ok, nós temos falado essa semana toda sobre discernimento, né? Sim. Então hoje, sobre primícias para se ter atitudes, né? Nós estamos trabalhando aqui o livro, né, de Números, na questão dos espias aqui. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 14, o versículo de 21 a 24, né, que fala assim: porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então nós vemos aqui uma questão de atitude. A atitude dele levou ele a ter as primícias, não é? Muitas vezes você que está nos assistindo aqui pode perguntar assim: por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Né? Tem muitas pessoas que falam assim: eu converti, mas o Canaã não chegou em mim ainda, né? É porque você está rodando o deserto aí, meu querido. Então, procura ver as suas atitudes, né? Você converteu, mas ainda falta muitas coisas para mudarem na sua vida. Muitas atitudes a serem tomadas para você ter as primícias, né? Eu gostaria de ler algumas coisas aqui, depois nós vamos debater aqui e colocar para você que nos assiste. Primeiro, determinar a nossa missão de vida. Segundo, pode ser a diferença entre fracasso e sucesso. Determinar nosso relacionamento com as pessoas. Nossa atitude no começo de uma tarefa afetará mais o resultado do que qualquer outra coisa. Pode transformar problema em bênção. Pode nos dar uma perspectiva positiva e excepcional. Não é automaticamente boa, só por pertencemos a Deus. Não é? Então nós temos aqui todos esses itens, que são 7, né? E
você analisar o que você tem feito. Você converteu, agora qual estão as suas atitudes? Você pode até contextualizar aqui. Será que você, quando voltasse de Canaã, você estaria entre os 10 ou seria um dos 2? Ou seria um Caleb, que realmente enfrentou e falou, não, nós vamos em frente, vamos seguir. Ou você para em qualquer obstáculo que tem. Né? Não precisa nem de ser gigante para te parar, não. Um baixinho já pode te parar, né? Tem muita gente que precisa de gigante, não. Qualquer pequenininho já para, né? Qualquer obstáculo pequenininho já te para. Então nós queremos saber, e quais as primícias que você está entendendo que Deus tem para você? Que muitas vezes a gente quer colher, quer prosperar, mas não segue a palavra de Deus. Então nós vamos colocar aqui hoje, Caleb, Deus falou com ele, olha Caleb, você vai entrar em Canaã, o resto vai ficar no deserto. Então muitas vezes, meu querido, você pode estar no deserto aí, não entrou em Canaã, por conta da sua atitude, você não tem as primícias. Tá? Eu estou falando para você que está nos assistindo aqui, tá? Segura aí, viu? Isso, você também pode participar através do nosso Twitter, é o @Clínica da Alma. Né? Você também ali pode fazer a sua pergunta ou fazer a sua colocação a respeito desse tema que nós estamos trabalhando. E o Twitter também, assim, não necessariamente se você queira participar aqui ao vivo, mas depois se quer mandar a sua mensagem, ou inbox ou aberta, você pode mandar e a gente vai responder para você, tá bom? Vamos lá, Pastor Rogerinho, e agora? Sim, senhor. E as primícias, como é que é esse negócio? Conta pra nós. É interessante porque, como a gente falou de discernimento segunda e terça, e desde quarta-feira a gente tem falado sobre uma atitude positiva, né? E vimos como essa atitude positiva ela tem muito a ver com a questão do fato de você ter ou não ter o discernimento de todo o contexto e daquilo que é o propósito de Deus, né? E hoje nós, fechando essa questão, principalmente a questão da atitude positiva, né, nós queremos trazer como primícia para você alguns fundamentos sobre essa situação, sobre essa questão da atitude positiva. O que a atitude positiva é e o que a atitude positiva ela vai te orientar e te ajudar. Então, a primeira coisa que o Guerra leu é sobre que a atitude positiva ela determina nossa missão de vida. Então, quando você tem uma atitude positiva, essa atitude positiva vai fazer você não somente enxergar as circunstâncias, não somente você enxergar a sua vida diante dessas circunstâncias, mas vai estabelecer e possibilitar você a estabelecer alvos, estabelecer uma missão, entender essa missão. Porque todos nós, Guerra, nós temos uma missão. Com certeza, né? Tranquilo. Nós temos uma missão, todos nós temos um chamado, poderíamos até dizer um destino. Sim, com certeza. Não é isso? Agora, se eu estou dissociado desse meu destino, então eu não vou ter como alcançar o projeto de Deus para mim. Tira o foco, né? Exatamente. Aí tira o foco. Então, a atitude positiva, ela vai te possibilitar a gerar isso. Vai possibilitar você, e cada um de nós, claro, a determinar a nossa missão de vida. O que eu faço, o que o Senhor me colocou para fazer. E é muito interessante porque essa missão de vida, ela pode até sofrer algumas mudanças no meio do caminho. Pode acontecer. Não é? Dependendo. Que a gente chamaria de ajustes. Ajustes. Sim, com natural, certeza, né? Sim. Natural. E cada um desses ajustes precisa de uma tomada de posição, Claro. de uma atitude positiva, uma atitude que vai realmente gerar mudanças e fazer com que a gente caminhe no sentido de receber aquilo que Deus tem para você. E dentro dessa missão, na questão da atitude aí que você falou que pode haver, a pessoa pode aprimorar
aquilo que ele Isso. está fazendo. Certo? Exatamente. Aliás, com certeza. sempre o intuito é esse. E a gente- sendo aprimorado. Aprimorado. A gente vai ver essa questão do aprimorar também na vida de Caleb, né? Sim, com certeza. Porque depois, quando passa o período de 40 anos no deserto e que Caleb chega agora não mais diante de Moisés, mas diante de Josué, ele chega diante de Josué com uma clareza muito firme da sua missão. E ele chega para Josué falando: assim como eu era há 40 anos atrás, Com Moisés. assim eu sou hoje. A força que eu tinha antes é a força que eu tenho Ele hoje. tem. E esse monte, 80 anos, né? Não é mole não, né? não é? 40 anos anos depois. depois. Então, é um homem que tomou uma atitude positiva, né? Rogerinho, até outro dia nós tivemos uma pergunta aqui no ar, eu estou associando agora sobre a questão da pessoa. Deus vinha a profecia e vinha a promessa e a pessoa achar que já é no outro dia. Já né? no outro Nós dia. podemos colocar Caleb aí. Sim. Deus falou assim, Uau, você vai... Demorou 40 40 para ele anos. entrar ali, aonde ele desafiou, não é? Desafiou o povo. Sim. E o Senhor falou, você vai estar lá. Depois de 40 anos é que ele entrou em Canaã. Quer dizer, ele ainda rodou no deserto, né, com aquele monte de murmurador, né? Não se contaminou. Não se Porque contaminou. aí tem a questão. Sabia da entrou sua em missão. Canaã. Sabia. Tendo Sabia da sua aquele missão. misto de gente ali no meio, Nossa, né? eu creio que Agora- nesses 40 anos ele até amadureceu mais. Né? Com Porque, certeza. Foi lixado até o talo. Agora, Amadureceu, Rogério, ficou mais moreno, né? Quando o sol. agora, imagina, Rogério, Caleb agora indo, né, no meio do seu povo, no meio da sua tribo, ocupar aquela terra que Deus tinha falado com ele que seria dele, porque é ali onde ele pisou. Deus a daria, né? E ele, depois de 40 anos, vira para todo mundo ouvir e fala: a força que eu tinha 40 anos atrás é a força que eu tenho hoje. Será que ele ia encontrar alguém que não ia ter coragem de segui-lo? Nossa, não tem como, não. Não é? Impressionante, né? A energia, o... Exatamente. Né, o pique que ele teve nesse tempo todo, a esperança que ele tinha, que aquilo já era conquistado, que ele ia entrar ali, né? Ele já sabia que Deus tinha aquele período já, e ele sabia, como você falou, que o destino dele já era ali, Sim, Canaã. mas essa é uma Essa, das bacana. coisas lindas que a gente vê, Sim. que o homem que tem bem definido a sua missão, ele consegue trazer outras pessoas para junto de si. Com certeza. Agora aí eu acho uma coisa assim tão tremenda. A gente vamos fazer um Sim. parênteses, um colchete, Matemática. agora ele sabia quem ele era. em Sim, Cristo Jesus. Com certeza. é aquilo que a gente falou ontem. É o que a gente tem falado. É né? o que a gente tem Quer falado. dizer, pode O demorar. perfil dele, Pode ele- demorar, mas ele sabia quem ele era, ele sabia que estava no centro da Com vontade de Deus. certeza. E se Deus prometeu, o Senhor ia cumprir. Né? Agora, o que a gente tem visto hoje é que as pessoas não sabem da sua identidade, do seu valor como pessoa, quer seja homem, quer seja mulher. Né? Tem um problema sério de autoimagem. Né? Então tem uma dificuldade muito grande. E aí, então, as promessas demoram ainda mais e acham que nunca vão se cumprir. Porque, na realidade, pensam e acham que Deus ama mais o outro do que a mim. Né? Ou seja, existe escolhidos. Né? Acho que, assim, quem é escolhido, então o amor de Deus para o escolhido é diferente para mim. Né? Então, assim, essa visão de que Deus ama mais alguns e menos outros. E aí, então, tem pessoas que ficam perdidas, porque não sabem quem é em Cristo Jesus e vai ter muita dificuldade de saber qual é o seu destino em Deus, né? Então, essa assim, uma coisa para nós pensarmos, e você que está nos acompanhando, você entender isso também, né? Ou seja, o seu valor como indivíduo, como pessoa, como filho, como filha de Deus, né? Então, assim, você aguardar 40 anos, ainda entender que você tem a mesma intensidade, o mesmo vigor e que o seu alvo é conquistar aquele monte, é entrar naquela terra prometida e experimentar ou seja, o cumprimento
né, das promessas do Senhor, mesmo que tenha sido dado há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Né? Então, assim, é um desafio para todos nós. Não é porque nós estamos aqui que nós somos melhores que os outros. Absolutamente. Passamos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, passamos os mesmos desafios, como todas as pessoas passam. Né? Então, na realidade, nós estamos dizendo aqui que isso é um exercício diário em nossas vidas e é uma busca constante, né, no sentido de nós estarmos cada vez mais próximos do Senhor e cada vez mais esse amor ser renovado sobre nós. Né? Nós temos uma participação ao vivo, a Marilda. Bom dia, Marilda. Alô, Marilda? Alô? Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem, Marilda? Tudo jóia. Pois não? Tudo. Pois não, você quer perguntar alguma coisa, Marilda? Eu quero perguntar o seguinte, se minha vida está só em fracasso, como é que tem o positivo de eu melhorar isso? Não deu para entender, Marilda. Você pode repetir, por favor? O negócio é o seguinte, minha vida está só em fracasso, só em derrota. Só derrota, aham. Como é que eu dou uma melhorada nisso? Como é que dá uma melhorada? Tá certo. A gente vai responder para você então, viu? Obrigado pela sua ligação, viu, Marilda? É só acompanhar aí pela sua TV. Deus te abençoe. De nada. É engraçado que essa pergunta da Marilda tem exatamente a ver com o segundo ponto do que a atitude positiva pode estabelecer e gerar. Mas eu quero conectar isso com a fala sua, Rogério, de que isso é um exercício. E é um exercício que nós precisamos fazer o tempo todo. Então, todos os dias eu preciso, na hora que eu levantar, entender que as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre mim naquele dia, porque Ele falou isso e Ele é fiel para cumprir. E naquele dia eu resolver tomar uma atitude positiva. Por quê? Porque aí, Maria, vai de encontro àquilo que você está perguntando. Uma atitude positiva pode ser a diferença entre fracasso e sucesso. Então, se você é uma pessoa que vai exercitar a sua vida todos os dias a tomar uma atitude positiva, você vai, com certeza, estar definindo o resultado. Uma atitude positiva te leva ao sucesso. Uma atitude negativa te leva ao fracasso. E nós vamos ver isso, Guerra, de uma maneira muito clara entre a maioria e a minoria que nós falamos ontem. Com certeza. Né? Com certeza. A maioria tomou uma atitude negativa. Sim. Né? O que aconteceu com a maioria? Ficou no deserto. Morreu no deserto. E morreu, Morreu. Quando deu 40 anos, foi morrendo durante esse período. Foi morrendo de praga, de doença, de tudo durante esse período. A minoria tomou uma atitude positiva. E o que aconteceu com a minoria? Foi para Canaã e sobreviveu. Sobreviveu, alcançou até a promessa. A promessa. Né? Alcançou o sucesso. Porque a gente está falando aqui de Caleb, e agora eu queria incluir a outra personagem dessa história da minoria, que é o Josué. Quando a gente vai e lê Josué capítulo 1, Deus fala com Josué de maneira muito clara. Os textos que todo mundo sabe de cor. Não temas, eu sou contigo. Não é? Tranquilo. Então, não cesse de falar do livro dessa lei. Eu tenho garantido para você o sucesso. Não temas. Né? Você sabe uma questão assim, questão da Maria também, que muitas vezes a gente tem que sentar, por exemplo, a pessoa teve muito fracasso. Então, normalmente, quando eu estou trabalhando com a pessoa, eu falo, anota os fracassos que você teve. Vamos ver qual que você que foi responsável pelo fracasso. Igual que os 10. Eles foram responsáveis pelo fracasso. Que eles é que enxergaram o gigante, se sentiram como gafanhoto. Então, vamos ver aqui qual dos fracassos. Por exemplo, você teve 10 fracassos, tá? Vamos ver aqui aonde que houve a culpa. É sua, ou é da onde você estava, ou é de pessoas. Aí você vai analisar ou fracassos dos outros que deixaram para você carregar as consequências. Ou dos outros que deixaram para você carregar. Então vai anotar, vai ver qual o que for da gente, procurar trabalhar aquilo.
tá, esse fracasso aqui foi um problema que eu mesmo fiz com que acontecesse. Então vou trabalhar isso aqui, vou consertar em cima disso. Os outros, né, se foi alguém que prejudicou e tudo, vou orar, vou pedir a Deus, vou perdoar essa pessoa, que muitas vezes pode estar carregando uma carga dentro dela né, que não perdoou ainda. Eu fui prejudicado, fulano prejudicou, mas e se foi a própria pessoa que levou o outro a prejudicá-la? Que muitas vezes ela colaborou com isso. Então tem que analisar esses fatos aí, anota aí tudo, faz uma análise aí, Maria. Depois, Marilda, e depois você vai ver, né, como que isso está acontecendo, viu? Uma coisa bem interessante, Guerra, nessa questão da análise é até ver o que realmente nós estamos contabilizando como fracasso. Sim, tem mais Porque muitas vezes aquilo que nós contabilizamos como fracasso não foi um fracasso. Não foi um fracasso. Não é? Foi um momento de transição onde o que eu estabeleci como propósito e alvo eu não alcancei, mas ele me deixou muito mais próximo do propósito e do alvo. Com certeza. Então houve avanço. É uma das coisas que muitas vezes a gente, quando tem foco numa atitude negativa, Rogério, não consegue enxergar, são os ganhos. E também saber o que eu aprendi nisso. Sim. Qual, né, o que eu tirei nisso, joga o lixo fora. Né? Eu lembro uma vez né, nos Estados Unidos, lá perto de onde o Rogerinho morava. Low, né? Não, mas eu não sei se é lá perto, não sei que é a cidade. Que um membro da igreja deu um furacão, né, e derrubou a casa dele toda, destruiu. Ele tinha uma mansão. E aí ele sentou lá e ficou olhando. Aí o pastor da igreja chegou e falou com ele: vamos fazer uma coisa, vamos juntar o que sobrou e vamos construir uma outra casa para você não ficar sem teto. Aí eu juntaram e construíram e ele entrou. Você entendeu? Então, quer dizer, ele não estava numa mansão mais, mas ele tinha um teto para morar. Então, muitas vezes nós temos que pegar o quê? Isso que sobrou aí, ajuntar isso e ver, peraí, o que eu vou tirar aqui para reconstruir minha vida? Não é? Vou tirar exemplos, vou ver aonde Deus me ensinou alguma coisa aqui e aí eu vou trabalhar isso. Aí eu vou tirar dali. Eu acho isso muito interessante, essa questão de nós entendermos de onde está partindo todas essas questões dos fracassos. Até onde tem a minha participação ou é a minha responsabilidade ou das outras pessoas, e entender por onde que esse processo está entrando. Porque grande parte, muitas vezes, dessa deformidade ou deformação na vida das pessoas a respeito do seu valor como indivíduo, da sua identidade, está relacionado com rejeição. E a rejeição tem sido essa grande ferramenta do inimigo para fazer com que as pessoas percam a visão a respeito delas mesmas, de Deus e do próximo. Então, isso é muito importante. Mas nós vamos continuar falando sobre isso. Temos uma participação ao vivo lá de Raposos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Paz. Pois não? Pastor. Sim. Eu não queria me identificar, embora eu não estou escutando vocês muito bem, não, está muito baixo. Certo. Eu não queria me identificar, não. Aqui, é que minha esposa tinha um sonho de abrir um restaurante, então ela apareceu um rapaz, um concunhado da gente, que saiu da empresa, investiu nesse restaurante, ajudou ela a abrir esse restaurante. Certo. Né? Mas eu vejo ela, particularmente, com muita dificuldade na parte financeira. Sim. Então eu temo que isso não seja um propósito de Deus na vida dela. Sim. Que eu tirei até conta do meu emprego para poder ajudar ela no restaurante, né? Hoje está estabilizado, mas porém eu me encontro desempregado e não consigo estabilizar no mercado mais. Sim. Mas o restaurante está fluindo tranquilo? Tá. Certo. Mas assim, você falou a respeito da administração financeira que não está indo bem? Na parte dela, não. Ah, tá. Dentro da participação que ela pode tirar do restaurante para ela, é isso? Está passando muita dificuldade. Certo. Tá jóia, querido. Nós vamos conversar sobre isso aqui, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Paz, querido.
E aí, Rogério? Talvez aí mais, eu acho que é um aspecto de administração mesmo, financeira. Acho que nesse caso, especificamente, eu acho que o coach faria uma diferença muito grande. Seria bom ela fazer o coach, né? Seria o ideal. E para ele também. Né? Para ele também. Pros Porque dois, né? uma coisa que a gente precisa entender é que há uma parceria, uma aliança, e essa parceria e essa aliança se transforma automaticamente em uma sociedade. E eu entendi que você já assumiu parte nessa sociedade, saindo do trabalho, para ajudar e estar junto nesse negócio. Agora, uma coisa que a gente muitas vezes precisa discernir é: será que aquilo que o outro está fazendo e que aos meus olhos não está sendo feito da melhor maneira, eu poderia fazer melhor? Se eu posso fazer melhor do que a outra pessoa, então eu creio que isso deveria ir para as mãos de quem sabe fazer melhor. Não é? Eu acho que é uma questão lógica. Né? Até mesmo para evitar desgastes, né? Porque se o Guerra faz uma coisa muito melhor do que eu, e nós dois estamos juntos em parceria, Por que você vai insistir numa por que coisa? eu vou insistir em fazer, vou gastar certeza. tempo, deixar de fazer aquilo que eu faço melhor, Bem, sabendo que ele faz melhor do que eu e faz com muito mais facilidade. Então, se eu gasto 80% da minha Isso é uma energia coisa para importante. fazer, ele vai gastar 30% para Exatamente. fazer a mesma coisa. Com Isso certeza. é Né? uma coisa, inclusive, importantíssima que você está falando, a nível dos casais, porque às vezes a esposa administra muito melhor as finanças Sim. do que o homem. Mas tem muitas vezes essa concepção de que o homem é o cabeça, e verdadeiramente ele é, e tem a função sacerdotal, mas se ele não é um bom administrador financeiro, qual o problema de ela administrar e ambos tomarem as decisões e a última palavra ser dele? Vamos fazer, não vamos fazer, vamos comprar, não vamos comprar, e ela administrar isso. Eu não vejo problema nenhum. Com Sim, certeza. com certeza. Então, Tranquilo. isso é uma coisa importante, meu irmão, vocês conversarem sobre isso, porque vocês dois são uma só carne. Ela que é a sócia do restaurante, mas não tem como você não participar desse processo todo, né? Então, eu acho que você pode orientá-la nesse sentido e ela entender que verdadeiramente, se ela não é uma excelente administradora, ela ter sua ajuda para administrar, para ajudar, né? Então, nós temos essa área aqui na Clínica da Alma de poder ajudar as pessoas nesse sentido, que é o processo do coach. Então, o coach, o que ele é? É um treinador, é alguém que vai ajudar a estabelecer os alvos, os projetos, a administrar, estabelecer, trazer equilíbrio nas áreas, né? Quer seja emocional, financeira, o aspecto da fé espiritual e as outras áreas relacionais. Então, eu sugiro que eu acho que isso é muito importante. Quanto ao aspecto de você não estar conseguindo outro emprego, então o coach também vai ser muito bom para você, né, nesse sentido, porque eu entendo que não existem portas fechadas, né? Eu vejo que as portas elas estão abertas. É nós que temos que ser mais preparados e capacitados para poder entrar por essas portas, que hoje nós entendemos que estamos num mercado super competitivo, muito competitivo, não Com é? certeza. E você tem que estar preparado para estar nesse mercado e competir com aqueles outros que querem a mesma vaga que você, né? Então essa é uma realidade muito grande, né? Aí eu queria voltar na fala anterior, quando você estava Sim. falando dos relacionamentos. Aham. Porque a atitude positiva, né, ela vai favorecer isso, que é o item. A atitude positiva, ela pode determinar nosso relacionamento com as pessoas, Ótimo. né? Que é Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, que eu estava atendendo a pessoa, interessante você entrar nisso, quem falou comigo assim, pastor, depois que eu comecei a fazer a cura interior, as pessoas estão aproximando mais de mim. Não é? Eu achei interessante ela sentir isso. Eu falei, por que você acha? Ela falou, não sei, porque eu estou mais humilde, eu tô comunicando mais, né? Estou sendo... as pessoas estão chegando mais a mim.
Eu falei, ó, nós temos duas situações. Ou nós fazemos um bolinho, as pessoas vêm e ficam em redor de nós, ou nós espalhamos o bolinho. Espalha bolinho. Espalha bolinho, um ou outro. Né? E ela ficou satisfeita, assim, que agora ela está conseguindo trazer as pessoas até essa pessoa. Né? Então, eu achei isso muito bom, porque ela está entendendo, né, que essa questão que você colocou aqui, determinar nosso relacionamento com as pessoas. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ninguém chega perto de mim, ninguém aproxima, ninguém me cumprimenta. Meu querido. Se você me ajuda aí, né? Uma atitude negativa com você mesmo, onde você está todo o tempo reclamando das circunstâncias de você e dos outros, ninguém quer ficar perto. É claro que não. Você vai, não tem aquela brincadeira, né? Que o cara põe a cabeça no poste e conta até 10 para todo mundo esconder, não voltam mais. Deixa ele procurando. Não vai contar até mais para ninguém. Pode ir, não, vai, continua. Vai, some todo mundo. Então, tem que mudar isso, né, Rogério? E isso é interessante porque é isso que a gente vai perceber que houve, inclusive, com Josué e Caleb. A atitude positiva de Josué fez com que o povo ficasse ao redor dele e vendo nele alguém que não só tinha a unção de Deus, mas que também tinha a capacidade de agora estar à frente daquele povo. Isso. E olha, que não era substituído qualquer um. Não é mole, não. O que eu poderia dizer? É privilégio ou é fardo? Não é? Mas essa atitude positiva de Josué, né? Lá desde o princípio, lá, né? Vamos pensar em Josué com atitude positiva até antes desse episódio. Né, dos espias. Josué era um homem que tomou sempre uma atitude positiva e esteve sempre junto de Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava. Estava, com certeza. Né? Então ele foi uma pessoa... Lá na hora do bezerro, lá ele estava esperando Moisés lá no monte. O pé do monte. No pé do monte. Então o povo todo desceu, mas ele continuou lá. Continuou o tempo todo lá. Fidelidade. Né? Isso. Então, é tremendo, né? Então Josué, ele sempre desenvolveu essa atitude positiva. Então, as pessoas, eu penso, né, que por toda a trajetória de Josué, todas as vezes que eles olhavam para Josué, eles viam a sombra de Moisés. Com certeza, isso mesmo. Eles viam o rastro de Moisés. Então, esse aqui nós podemos homem, seguir que exatamente. ele é fiel, ele é, né? Tremendo. E isso, essa atitude dele, na vida dele toda, né, fez com que todas as pessoas ficassem próximas e se relacionassem com ele, vendo nele que ele era capaz, que ele era uma pessoa que tinha condição de fazer. Com certeza. Então, essa é uma coisa interessante. Rogério, eu quero lembrar os nossos telespectadores a respeito de alguns cursos e grupos terapêuticos que nós vamos iniciar aqui na Clínica da Alma. Né? Você que talvez esteja vivendo essa realidade ou alguém que está próximo de você está vivendo essa realidade, você pode indicar, né, que nós vamos ter, a partir do dia 20, já na próxima semana, iniciando o nosso grupo terapêutico de luto, né, para todas aquelas pessoas que têm enfrentado essa realidade da perda, não é, e não está conseguindo elaborar muito bem essa situação. Então nós vamos ter assim esse grupo terapêutico com pessoas, né, que tiveram suas perdas, né, e sendo orientado através de um profissional, que inclusive é um excelente profissional que está conosco praticamente já há muitos anos na Clínica da Alma. Então você pode entrar em contato lá com o Ministério, você pode enviar um e-mail, né, está aparecendo aí na tela os nossos telefones, e você pode então ver esses detalhes sobre o grupo terapêutico. Nós vamos ter também um outro grupo terapêutico para os casos de depressão. Pessoas que estão vivendo essa realidade muito profundamente, ou mesmo não um quadro tão agravante, mas está vivendo a questão da depressão. Então nós vamos ter esse grupo que vai começar dia 11 de junho, e você também pode obter maiores informações lá no Ministério, ou pelo nosso e-mail, ou mesmo pelo telefone. E ainda nós vamos ter então um curso, que é o curso de grafologia,
que vai acontecer durante 4 encontros, né? Começando também iniciozinho de junho, e ali você vai ter essa oportunidade de você aprender e conhecer um pouco essa questão da grafia, não é? Então, como que as pessoas, muitas vezes a gente consegue detectar uma série de situações relacionadas à personalidade da pessoa, algumas tendências, né? Se a pessoa está vivendo realidades profundas aí de quadros depressivos ou outras realidades que são perceptíveis, né, através da grafia. Então, não é só assim aplicável a profissionais da área da psicologia, muitas pessoas que trabalham nessa área de RH, advogados, mas que também é importante ver, mas também qualquer pessoa pode fazer. Eu fiz e foi muito bom para a minha vida e é assim, uma experiência fantástica. Então, a gente quer, de uma certa forma, então, orientar você, estimulá-lo. Se você tem esse interesse, então entre em contato conosco lá. A gente tem assim, a plena convicção que vai ser uma bênção na sua vida, amém? E aí, vamos continuar, pastor Guilherme? Vou colocar aqui um interessante aqui, que fala assim, nossa atitude, que é o item 4, no começo de uma tarefa, afetará mais o resultado do que qualquer outra coisa. Eu queria colocar aqui, que eu achei interessante aqui, né, no começo de uma tarefa, afetará. Então, vem a questão aí, comece uma situação com mentira, o que vai dar? Você entendeu? Então, esse começo, ele é interessante em qual atitude eu estou tendo para começar. Não é? A gente vê Caleb, eles iam o quê? Eles iam começar uma nova vida ali em Canaã. Esse é um começo novo. Primeiro, como escravo, eles passaram fome e necessidade. No deserto, eles tiveram uma vida no deserto que não foi boa. Agora, a atitude deles seria de quê? De coragem e de perseverança e de esperança, que seria a melhor coisa que eles iam fazer. Então, qual a sua atitude naquilo que você vai fazer? Né? Na posição que você vai tomar. Vá pensando um pouquinho sobre isso, enquanto que nós temos uma outra participação ao vivo lá do Rio Grande do Norte. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Paz. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que alegria poder ouvir a sua voz. A paz do Senhor. Pede para ele abaixar o volume. Abaixa um pouquinho o seu televisor, por favor. Vou baixar. Tá ok. Pronto, baixei. Joia. Pois não? É o seguinte, eu queria saber dos irmãos se eu orar, Jesus me ouve, porque eu tenho diabetes e já pedi muitas vezes para ele me curar, porque agora ele não me curou. Certo. Só isso aí. Certo. Ok, nós vamos responder o senhor. Muito obrigado, viu, pela sua ligação. Obrigado. Deus abençoe a todos. Abençoe a sua vida também. Amém. E aí, gente? Essa é uma questão que a gente de vez em quando, né, se depara com ela. Já conversamos a respeito de vários aspectos, inclusive na sequência que a gente teve sobre milagres, foi um questionamento que surgiu muitas vezes. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é se há uma palavra específica de Deus com relação à cura. Se Deus fez essa promessa específica para nós, no sentido de recebermos a cura do Senhor. Uma outra questão interessante que eu coloquei já há uns programas anteriores é com relação a o que é estar curado. Certo. Né? Estar curado é ter uma saúde no nosso dia a dia. Então, isso tem, e no caso dessa enfermidade, a diabetes, tem tudo a ver com o assunto que nós estamos tratando hoje. Sim. Porque ela está diretamente ligado a uma atitude positiva, a uma atitude nossa. Então,
nós precisamos, e aí tem tudo a ver também, Guerra, eu queria incluir tudo isso Com na certeza. questão que você falou, na forma como nós começamos. Então, muitas vezes, a diabetes ela se desenvolve, Sim. né? É uma doença que normalmente se desenvolve e tem muito a ver com os nossos hábitos. Sim, com certeza. Aí, como eu começo? Se eu tenho uma atitude positiva ao começar um processo, eu vou alavancar esse processo. Se eu alavanco esse processo na minha vida com uma atitude positiva, eu vou ter muito mais probabilidades de ter um resultado satisfatório. Então, vou ser mais específico. Se o senhor está aguardando Deus te curar, mas enquanto o senhor está aguardando Deus te curar, o senhor pode desenvolver uma atitude positiva e hábitos saudáveis e ter uma vida saudável no seu dia a dia. Normal. Com certeza. Tocando a Então, vida normal. tomar uma atitude positiva no sentido de valorizar o seu próprio corpo, Sim. não é? E tomar os cuidados que precisam cuidar. Exatamente. Então a diabetes, ela realmente é muito traiçoeira Aham. e ela precisa estar continuamente sob controle. É uma doença grave, é uma doença que precisa de um controle contínuo, mas é uma doença que tem muito a ver com a nossa atitude, com a nossa postura. Sim. E com aquilo que eu estou disposto a abrir mão, Sim. não é? Então, Com se certeza. eu sei que eu não posso comer um doce, então eu não vou comer o doce. Eu vou tomar uma atitude positiva em relação ao meu próprio corpo. Se eu sei que eu preciso tomar um comprimido, então eu vou tomar o comprimido. Se eu sei que eu preciso medir, Insulina, aí, não é? É insulina. E tomar a insulina, medir a glicose 2 vezes por dia e tomar a insulina, eu vou fazer isso. Então são atitudes e situações que eu preciso fazer pensando, eu estou fazendo o melhor e por estar fazendo o melhor, eu vou receber o Sim. benefício disso que eu estou E fazendo. orar pelo que Deus levantou, os remédios Sim. e tudo. Porque se não tivesse os remédios, a vida ia ficar mais curta. Claro. Você entendeu? É. Né? Igual hipertensão. Se não tiver remédio para hipertensão, É, um tanto de gente aí que estava morrendo de coração. Então tem que louvar a Deus isso. que levantou o cientista, né, para Toda sabedoria e todo conhecimento tem uma fonte. descobrir os E essa remédios. fonte é Deus, né? É Deus, entendeu? Então tem que É importante agradecer. o senhor continuar orando e crendo que Deus pode curá-lo, mas isso independe o senhor de continuar tocando a sua vida normalmente, ou fazendo a obra do Senhor normalmente, tendo essa atitude positiva e fazendo a sua parte no que diz respeito à enfermidade. Isso não quer dizer falta de fé, isso não quer dizer você se acostumar com a situação, mas quer dizer sim que o senhor continua guardando e continua orando, crendo que o senhor pode curar, pode, mas a sua vida só tem que tocar normalmente, viu? Nós temos a participação da Zilda de Sete Lagoas. Bom dia, Zilda. Aliás, já são... Boa tarde já, né? Boa tarde, a paz do Senhor. A pra paz, você. Zilda. Tudo bem? Graças a Deus, na medida do possível, está indo. Certo, pois não, O pastor Rogério, eu Sim. gostaria de falar com o senhor. Meu filho tem mais ou menos 20 anos que ele tem uma loja, acessórios de som, alarme. Ele mexe com esses problemas, posta de carro, essas coisas. Certo. Então ele teve um sócio, ele começou com um sócio, mas aí o sócio pegou, largou, ele deixou a responsabilidade financeira toda por conta do meu filho. Certo. E ele está aí. Ele não vai para... E ladrão depois entrou na loja, assaltou rádio, tapete, Aham. som, alarme, essas coisas, todos os ladrões levaram. Levou mais de 30 mil reais. Ainda tinha um blazer lá que estava esperando o cliente ir lá pegar. Eles levaram o blazer. A seguradora queria que ele pagasse o preço do blazer. Sim. Mas, graças a Deus,
o Bento foi encontrado aí em Belo Horizonte. Aham. E tem mês que ele não tem dinheiro nem para pagar os empregados. Eu queria que o senhor me desse uma orientação, o que ele deve fazer, se ele fecha essa loja, ou se ele, alguma coisa para progredir o trabalho dele, a vida dele. Certo. Tá jóia, dona Zilda. Nós vamos conversar aqui, só pode acompanhar pelo vídeo, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Que Deus Obrigada a continue vocês, abençoando gente. a Paz do senhora. Senhor esteja com A todos paz. vocês. Amém. Paz. Tchau. Pastor Guerra, e aí, o que nós podemos orientar ao filho da dona Zilda? Ele veio numa série De perdas, né? de perdas, né? É. Então vai ter que orar a Deus e tentar fechar isso aí e trabalhar em cima do que ele tem, entendeu? Aí vem a questão de economia, né? De estratégias, criar estratégias para ver. Eu não acredito assim, ele fechar, não. Não, Porque eu acho que ele está dentro do negócio, eu não acho que ele deve fechar. Eu acho que ele deve criar estratégias para fechar essas brechas que foram abertas. Sim, aham. Não é ele fechando essas brechas, aí ele vai, né, trabalhar com aquilo e ver também o conteúdo que ele tem e trabalhar em cima daquilo que ele tem em mãos. É. Até ele crescer para ele expandir novamente. Eu vejo uma Não é? coisa, Guerra, até, assim, eu entendo que é por aí também, dona Zilda, é o seguinte, aos olhos naturais de qualquer pessoa, ele está vendo só dor, perda, catástrofe, sabe, roubo. Então, aos olhos espirituais, ele está olhando apenas ossos secos. E é a partir daí que ele precisa ressuscitar agora pela fé e olhar para esses ossos secos e entender que através dessa situação aparentemente de perda e catástrofe, Deus pode suscitar e fazer algo muito melhor daquilo que ele já experimentou, não é? Então, assim, aos olhos naturais, assim, puxa vida, vou falir, já fali, tem que fechar isso aqui. Mas aí que precisa buscar do Senhor a direção, a sabedoria, pedir a Deus, Senhor, qual é a estratégia, o que eu faço, por onde eu começo nessa reconstrução desses muros, não é? Então, é que existia brechas e precisam ser fechadas. E aí, a partir dele, a fé dele, e a senhora pode ser esse instrumento muito importante para incentivá-lo, animá-lo, né? Estar orando ainda mais intensivamente sobre ele, para Deus dar a ele sabedoria, porque do negócio ele entende. E agora ele precisa, então, assim, estruturar o seu emocional, a sua fé, para que ele possa, então, agora reconstruir, reerguer esse processo. E isso aí é o Senhor que vai orientá-lo, direcioná-lo. E eu concordo com o Guerra, eu acho que fechar não é a alternativa, que é por ali que tem entrado os recursos para ele se manter, não é? Então, eu acho que é por aí que deve caminhar nesse sentido, tá bom, dona Zilda? Obrigado pela sua ligação e participação. Vamos fechar aí esse tópico, que nós estamos caminhando já para o final do nosso programa. Isso tem muito a ver com o próximo, que uma atitude positiva pode transformar problemas em bênção. Aí. Que a gente nem precisa mais. Deus que aí, mandou a senhora ligar para nós, dona Zilda. A resposta, dona Zilda. Agora, a atitude positiva também, ela pode nos dar uma perspectiva positiva Amém. e excepcional. Ok. Amém. Né? Então, é a questão não somente de entender a missão, mas ter clareza da trajetória para se alcançar a perspectiva. Né? Quando nós evoluímos, né, e andamos passo a passo, se cada atitude positiva que eu dou, ela vai me colocar em uma outra posição mais na frente, mais elevada, eu vou ter dali para frente uma perspectiva mais ampla para avançar e ter uma outra atitude positiva e caminhar. Bênção né? pura, né? Aí, sem mistura, né? Agora, a atitude positiva, e para mim isso é importante, não é automaticamente boa só por pertencermos a Deus. Sim. Então, eu preciso, aí está a questão, só porque eu pertenço a Deus, toda atitude que eu tenho, ela é automaticamente positiva? Não. Claro que não. Né? Lógico que não. Então, a gente precisa Tem que vigiar, né? analisar.
E pegar a direção de Deus. Buscar no Senhor essa direção. Buscar no Senhor essa direção. Gente, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa de hoje e eu vejo que esse é um dos maiores desafios para todos nós, né? Às vezes a gente acha que como crentes, ou filhos de Deus, nós não vamos passar por situações dolorosas, traumáticas. Não. Nós vamos passar por elas, somos normais, seres normais como qualquer outro, né? Mas a diferença de como que eu reajo é que faz toda a diferença, né? Nas nossas vidas e principalmente como testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, ou eu estabeleço a minha fé no Senhor e a minha esperança está no Senhor, ou então verdadeiramente nós vamos ser com qualquer outra pessoa que não tenha fé e não tenha um Deus do tamanho do nosso, que pode nos fazer crescer, amadurecer e romper diante de todas as adversidades, de todos os inimigos e muitas vezes os gigantes que se põem diante de nós, amém? Então nós queremos orar agora pedindo para que você, né, possa experimentar a partir de hoje ou mesmo nesse próximo final de semana, ou seja, um agir sobrenatural do Senhor, sabe, gerando dentro de você essa convicção e essa força para você tomar decisões positivas na sua vida. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos nessa hora cada um dos nossos telespectadores, cada pessoa, Deus amado, que ouviu essa palavra, a mensagem de hoje, que possa, Deus amado, tomar uma decisão e fazer escolhas positivas diante dos gigantes e das adversidades que se colocam diante de nós todos os dias. Amém. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos nossos amados e amadas possa tomar uma decisão como Josué e Caleb e de dizer: eia, subamos e possuamos, porque existe uma palavra, uma promessa do Senhor. Nós abençoamos a cada um nesse dia, nesse final de semana, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, que o Senhor te abençoe ricamente e que você seja um vencedor dia a dia em nome de Jesus. Rede Super, inspirando você. Tchau! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.